Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus. Estamos aqui toda segunda, toda quarta e toda sexta falando da palavra de Deus. Às vezes você está passando aqui por acaso. Às vezes você está indo se prostituir, está indo roubar, está indo pecar. Mas Deus tocou no seu coração e passando nessa praça, nesse momento, para escutar a palavra de Deus. Porque Deus, Ele tem provocado uma regeneração espiritual dentro de você. Ele tem provocado uma transformação na sua vida. Sabe por que eu te falo isso? A Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então é por isso que você não vê aqui essa praça rodeada de pessoas. Porque o Evangelho da Graça, o Evangelho verdadeiro, ele é um Evangelho difícil. Agora, se o bispo da Universal, da Mundial, estivesse aqui pregando cura e prosperidade, aqui estava lotado. Porque as pessoas, elas querem negociar com Deus. Elas querem algo em troca. Jesus Cristo, quando ele pregava, ele arrastava multidões. Só que as pessoas que iam atrás de Jesus Cristo iam em troca de alguma coisa. A que era coxa queria andar. A que tinha fome queria comer. A que era cega queria enxergar. Há uma passagem na Bíblia que diz que 10 leprosos foram curados por Jesus Cristo. E apenas um voltou para agradecer. E os 9 que não voltaram eram religiosos. E o único que voltou para agradecer era um samaritano. Era um gentil. Então, isso é prova que religiosidade não salva ninguém. Há outra passagem na Bíblia que 2 homens se ajoelharam para orar. Um cristão e um ímpio. Um samaritano e um religioso. E Deus ouviu a oração do ímpio, porque ele orava de coração. E o religioso ajoelhou, orando com arrogância, dizendo: Senhor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu pratico todos os rituais religiosos. Eu estou aqui. Só que ele orou com arrogância perante Deus. Já o ímpio orou humilde, falando: Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Então o que faz a pessoa ser salva? Muitas pessoas acham que frequentar uma religião, frequentar uma igreja, elas estão salvas. Só que o que faz a pessoa ser salva é ela provocar uma regeneração espiritual dentro dela e se arrepender dos seus pecados. Muitas pessoas acham que por estarem dando dízimo na igreja, muitas pessoas acham que estarem, por provocarem os rituais religiosos, estão salvos. Só que não estão. Você é salvo apenas pelo seu testemunho de vida. O seu ritual tem que ser uma vida digna diante de Deus. Você pagar o que você deve. Você não criar contendas com teu irmão. E se afastar do pecado. Porque a Bíblia diz que as trevas não se misturam com a luz. Hoje, nós vemos muitas pessoas querendo negociar com Deus. Você vê, há uma contradição muito grande que diz que o movimento cristão, o movimento religioso, é o que mais cresce no Brasil. Você vê, quando o apóstolo Valdemiro veio no Mineirinho, estava lotado. Só que o Valdemiro, ele prega o que? Ele prega cura. O Edir Macedo prega prosperidade. Então é por isso que lá lota. Porque a pessoa tem uma vasilha velha. Eles falam que Deus vai dar o BMW e lá lota mesmo. Agora, é por isso que você não vê aqui rodeado de pessoas. Porque aqui nós estamos pregando o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho da Graça. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E a palavra de Deus, a expressão máxima da palavra de Deus é a Bíblia. Não é pastor, é a Bíblia. Porque você conhecendo a palavra de Deus, você não vai permitir que entre dentro de você qualquer porcaria que fale lá em cima. Então as pessoas que estão lá dentro estão habitoladas. São pessoas que estão desvirtuadas do Evangelho. E nós estamos no final do tempo.
Você tem que se arrepender dos seus pecados, porque Deus está voltando. O Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, aprovou o casamento homossexual. Isso é sinal que os tempos estão. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá nações contra nações, pais contra filhos e homossexualismo. E é o que está acontecendo. O Evangelho ele está se cumprindo. E se você não se arrepender, você vai morrer e vai para o inferno. E a Bíblia diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue o juízo de Deus. Então depois que você morrer, acabou. Depois que você morrer, não tem como você se arrepender mais. Porque Jesus Cristo, hoje, Ele é o nosso advogado. Só que quando nós morrermos, Ele vai ser nosso juiz. Então, a Bíblia diz que devemos nos arrepender dos nossos pecados. Se Ana Paula Valadão, Valdemiro Santiago estivesse aqui estaria lotado de pessoas. Aqui estaria pessoas buscando algo em troca. Pessoas querendo negociar com Deus. E a Bíblia diz que Deus não aceita suborno. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá rumores de guerra. E é o que está acontecendo hoje. Então, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você vê multidões e multidões atrás dessas pessoas e dizendo que o evangelho que mais cresce no Brasil. Então, há uma controvérsia, porque a Bíblia diz que são poucos que herdarão o reino dos céus. Então, há uma divergência aí. E a Bíblia diz mais. Que assim como foi na época de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, poucas pessoas vão ser salvas. Porque você vê muitas pessoas frequentando a igreja, mas na casa dela, ela não respeita a mulher, ele não respeita os filhos, prostitui, rouba. Às vezes ele entra dentro da zona com um texto dentro do bolso. Às vezes ele acaba de sair da igreja e vai se prostituir, vai adulterar. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Porque é isso que faz nós sermos salvos. Não é você colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar que você é cristão. Porque eu estou pregando com essa Bíblia aqui. Mas se eu não cumprir, se eu não fizer o que eu estou pregando, eu vou com a minha Bíblia debaixo do braço. Muitas pessoas também dizem que não acreditam em Deus. Steve Jobs, dono da Apple, ele dizia ser ateu. E falava: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas quando a morte bateu na porta dele, ele desceu à sepultura. Eu tenho certeza que nesse exato momento ele está se arrependendo de ter feito isso. Porque o tempo está chegando. O juízo final de Deus está chegando. E a Bíblia diz que tanto o grande quanto o menor vão ser julgados iguais. Tanto o presidente da república quanto o mendigo vão ser julgados iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Às vezes a pessoa acha que é autoridade aqui na terra, mas no dia do juízo final, ele vai ser julgado segundo as suas obras. Muitas pessoas pecam achando que não tem ninguém vendo, as suas escuras. Só que existe um livro, que é o livro da vida. E todo o pecado que você estiver cometendo vai ser escrito. E quando tiver o julgamento final, quando Deus for julgar as pessoas, Ele vai te julgar segundo as suas obras. E naquele dia haverá dor e ranger de dentes. E vai ser tarde. Meu primo, ele vivia na prostituição. Ele vivia no engano. E eu sempre pregava o evangelho para ele e ele não dava ouvidos. E ele indo para uma balada, isso passou tendo Mauro Tramonte, há 2 anos atrás. Ele voltando para uma balada a 160 por hora, depois do Minas Shopping, ele sentou o carro na mureta e morreu na hora. Aí eu te pergunto, será que ele foi salvo? Só Deus pode julgar. Mas será? A minha tia pediu para orar por ele. Só que eu abaixei a cabeça e fiquei calado, porque minha vontade de dizer para ela é o seguinte: depois que morreu, acabou. Nós temos que aproveitar enquanto nós estamos vivos. Porque depois que nós morremos, não adianta mais. Então eu agradeço a oportunidade.
Em nome do Senhor Jesus.